E se a próxima grande crise econômica dos Estados Unidos já tivesse data para acontecer? Parece uma ideia bem radical, né? Mas é exatamente o que uma análise recente está prevendo. Hoje, vamos mergulhar nos argumentos que sustentam essa afirmação tão ousada. Olha, o ponto de partida dessa análise já é bem pesado. A ideia aqui não é falar de uma simples desaceleração, sabe? A imagem que usam é de uma economia à beira de um penhasco. Ou seja, o alerta é de que a coisa é bem mais séria do que parece. Então, bora para as evidências. Onde estão esses sinais de alerta? Bem, a análise aponta primeiro para alguns dados oficiais do governo que foram corrigidos e, bom, a nova versão da história é bem preocupante. E o primeiro sinal é curioso, para dizer o mínimo. Parece que o Bureau of Labor Statistics, que é o órgão que mede o emprego por lá, teve que voltar atrás e admitir, meio que na surdina, que mais de 330 mil empregos que eles tinham anunciado simplesmente nunca existiram. Foram apagados dos registros. E este gráfico aqui mostra bem o tamanho da freada. Dá uma olhada na diferença. Em 2021, o crescimento era de quase 6%. Agora, a projeção para 2025 é de menos de 0,5%. É uma queda drástica, para dizer o mínimo. Ok, mas para entender o risco de uma quebra, a gente precisa primeiro entender uma coisa fundamental. O que, afinal, sustenta o dólar? Porque ele é a moeda mais poderosa do mundo. É que o dólar não é uma moeda qualquer. Ele tem esse status de moeda de reserva global. Isso significa que o mundo inteiro usa o dólar para fazer negócios e os bancos centrais guardam dólar como segurança. É uma vantagem econômica gigantesca para os Estados Unidos. E o argumento da análise é que o valor do dólar hoje não vem do ouro, como antigamente. Ele se apoia em 3 pilares: a confiança no governo americano, a força da sua economia e a demanda global. O problema? A análise diz que esses pilares podem ser bem mais frágeis do que a gente imagina. E vamos começar pelo primeiro pilar, a confiança. Segundo a análise, ela está sendo seriamente testada por uma coisa: a dívida gigantesca dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, só em 2024, o governo americano gastou quase 2 trilhões de dólares a mais do que arrecadou em impostos. É um buraco enorme. E para cobrir esse rombo, só tem um jeito: pegar mais dinheiro emprestado, ou seja, aumentar a dívida. Agora, o ponto que realmente assusta é este: o custo de carregar essa dívida está ficando astronômico. A projeção é que até 2026, os Estados Unidos vão gastar 1 trilhão de dólares por ano só de juros. Pensa bem, é mais do que eles gastam com defesa nacional. É muito dinheiro. É aqui que a análise aponta para um perigo real, o tal do círculo vicioso. Funciona assim: a economia enfraquece, quem empresta dinheiro para o governo fica nervoso e pede juros mais altos. Com juros mais altos, o governo tem que pegar ainda mais dinheiro emprestado só para pagar as contas. E aí, a dívida vira uma bola de neve que não para de crescer. Então, o cenário já é complicado, né? Mas a análise argumenta que essa base financeira, que já está meio bamba, está sendo atacada por 2 frentes ao mesmo tempo. É como uma tempestade se formando. De um lado, a ameaça externa. Países dos BRICS, como China e Rússia, estão articulando um sistema econômico alternativo. A ideia é clara: criar um mundo onde o dólar não seja mais o rei absoluto do comércio e das finanças. Do outro lado, a ameaça interna. A análise aponta para o que chama de sabotagem econômica, ou seja, políticas de tarifas, a inflação que não cede e uma séria falta de mão de obra estariam enfraquecendo a economia por dentro. E essa questão da falta de mão de obra é especialmente grave na agricultura. Olha só este número. Em 2025, os Estados Unidos teriam só 62% dos trabalhadores agrícolas de que precisam. Um ano antes, era 85%. É uma queda absurda em pouquíssimo tempo. E a consequência disso é óbvia, né? Menos gente trabalhando no campo significa menos comida sendo colhida. O resultado, uma queda de 14% na produtividade das safras. E essa conta, claro, chega na mesa das pessoas. Menos oferta, maior a procura, os preços sobem. Em lugares como a Califórnia, o aumento no preço de alguns produtos agrícolas pode chegar a 12%. Mais uma pressão no bolso. Ok. Então a gente tem a dívida, os desafios externos, os problemas internos, mas como tudo isso se junta para chegar naquela previsão de uma quebra em 2027? A lógica é a seguinte: todos esses fatores juntos, a dívida em espiral, a economia desacelerando por dentro, a produção agrícola caindo e a posição do dólar sendo questionada lá fora, criam um cenário de extrema vulnerabilidade. A economia fica, digamos, de vidro.
E é nesse momento de fragilidade máxima que, segundo a previsão, viria o golpe final. Um grande choque externo, como uma guerra de alto custo com a China, seria o gatilho, a gota d'água que empurraria a economia do penhasco. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora, não? Será que essa combinação de dívida, desafios internos e uma nova ordem mundial se formando representa o teste definitivo para o domínio econômico americano?